A história do reformador João Calvino. A reforma havia chego não somente à Alemanha, mas havia se espalhado por outras partes da Europa. Na Suíça, Zwinglio havia efetuado a maior parte da obra, e em Genebra, o caminho para Calvino tinha sido preparado pelo fervoroso e radical reformador William Farel. Berna, ao norte de Neuchâtel, havia se unido à reforma em 1528 e enviou mensageiros à Suíça francesa para pregar o evangelho ali. Farel era o líder, e uma figura mais poderosa seria dificilmente encontrada. Toda a obra de Farel foi executada com grande esforço e em meio à turbulência. Em 1532, Farel foi expulso da cidade. Em 1534, ele voltou e, através de debates e pregações, conquistou um pouco de descanso para os protestantes que se converteram através de sua pregação. Trabalhando em seu favor estava o fato de que, por Genebra ser tão pequena, estava tecnicamente sob o governo da cidade de Basileia, e Basileia apoiava a reforma. Gradualmente, os padres, monges e freiras começaram a deixar a cidade, e a reforma foi oficialmente estabelecida em 1535 e 1536. Porém, a cidade continuava sendo um lugar de condições morais terríveis. A juventude de João Calvino. Calvino nasceu no dia 10 de julho de 1509, em Noyon, na França, 26 anos após o nascimento de Lutero. Ao passo que Lutero nasceu em uma parte da igreja onde enfatizava-se a piedade e a religião, Calvino nasceu em uma parte da igreja onde valorizava-se a educação e a cultura. Pouco se sabe da mãe de Calvino. Seu pai era secretário apostólico do bispo de Noyon, mas devido a dificuldades financeiras, tornou-se um constrangimento para a igreja e foi excomungado. Praticamente, desde o princípio, Calvino estava destinado ao clero e aos 12 anos recebeu parte da renda de uma capelania que o sustentava em seus estudos em diversas escolas, principalmente em Paris. O trabalho dele na Universidade de Montaigu resume sua vida acadêmica. Lá ele teve alguns problemas estomacais devido à sua rígida alimentação e de sua inclinação em estudar até altas horas. De acordo com Beza, em sua adorável biografia, o jovem Calvino era um rigoroso censurador de todas as coisas imorais em seus companheiros de estudos. Enquanto seus colegas estavam traquinando nas ruas ou indo a festas agitadas, Calvino estava ocupado com as minúcias da lógica nominalista ou com as questões da teologia escolástica. De modo geral, Calvino recebeu um dos melhores ensinos em ciências humanas disponíveis naquela época, e de sua educação emergiu como um completo humanista. Ele tornou a teologia o objeto de seus estudos, mudou para o direito e depois retornou à teologia. Em 1532, quando aparentemente a graça divina ainda não o havia afetado, escreveu um comentário sobre um ensaio de Sêneca, o antigo pagão romano chamado Sobre a Misericórdia. A conversão e o trabalho inicial de Calvino. Porém, Deus havia começado sua obra em Calvino. As primeiras influências de alguma forma benéficas eram de dois mestres, um chamado Cordier, que mais tarde tornou-se um protestante, e outro chamado Wolmar, um luterano professo. Diferente de Lutero, Calvino sempre foi discreto acerca de si mesmo e de sua conversão. Beza nos relata que o pai de Calvino o persuadiu a estudar teologia, pois Calvino era por natureza inclinado à teologia, porque mesmo com pouca idade era notavelmente religioso. Em uma nota autobiográfica encontrada em sua carta ao cardeal Sadoleto, Calvino escreveu, abre aspas, quando, contudo, eu havia realizado todas essas coisas, reparação pelas ofensas e fuga para os santos, embora tivesse alguns intervalos de sossego, eu ainda estava longe da verdadeira paz de consciência, pois sempre que olhava para dentro de mim mesmo, ou elevava meus pensamentos a ti, o terror extremo apoderava-se de mim, terror que nem expiações nem reparações podiam remediar. Fecha aspas. Isso se parece muito com Lutero.
Calvino chegou a Paris bem no momento em que ideias reformatórias estavam mudando a mente de muitos. Em 1533, Nicolas Cop se tornou o reitor da Universidade de Paris e fez um apelo por reforma em seu discurso inaugural, o qual alguns afirmam ter sido preparado por Calvino. A perseguição irrompeu quando um texto fortemente crítico à missa foi amplamente distribuído em Paris e uma cópia foi pregada à porta do palácio. Cope e Calvino foram forçados a fugir para salvar suas vidas. Assim, Calvino foi trazido ao ponto onde repudiou a Igreja de Roma e escreveu sua primeira obra teológica, um tratado, por incrível que pareça, sobre o sono da alma. Por cerca de 3 anos, Calvino percorreu o sul da França, a Suíça e a Itália como um evangelista. Por um período, Calvino esteve debaixo da proteção da rainha Margarida de Navarra, irmã do rei da França. Depois, esteve em Ferrara da Itália, na corte da duquesa de Reny. E em outro período, ele visitou a Basileia, onde entrou em contato com alguns dos reformadores suíços. Esses devem ter sido anos de intensos estudos da Escritura, porque durante esse período, Calvino começou a trabalhar nas Institutas, cuja primeira edição foi publicada em 1536. Gostando Calvino ou não, Genebra seria seu lar pelo resto da sua vida. Tudo começou quando Calvino, a caminho de Basileia, foi forçado a desviar pela cidade de Genebra. Nesta cidade, ele passou a noite pensando que viria e iria sem ser observado. Porém, sua presença foi notada e Farel foi informado dela. De imediato, Farel visitou Calvino e implorou para que ficasse em Genebra e o ajudasse com a obra da reforma. Calvino estava inflexível em sua recusa. Tímido por natureza e determinado a devotar sua vida ao mundo acadêmico e aos estudos, ele não queria ter parte alguma na turbulência que resultaria dos esforços para fazer de Genebra uma cidade devota à verdade da Escritura. Contudo, depois de invocar do céu maldições sobre Calvino, caso ele recusasse, Farel convenceu Calvino de que seu lugar era definitivamente na cidade. A primeira estadia de Calvino em Genebra. Foi assim que a obra de Calvino em Genebra começou. A data era 6 de setembro de 1536. A cidade, com os efeitos de muitos séculos debaixo do catolicismo romano entrelaçados na trama de sua vida, estava repleta de todo tipo de imoralidade, e trazer seus cidadãos sob o jugo do Evangelho exigia grande labor. Para realizar isso, Calvino começou ensinando, convencido de que a instrução na verdade era a única entrada para a reforma. Ele deu início a palestras expositivas sobre Paulo e o Novo Testamento, e 1 ano mais tarde foi ordenado pastor. Juntos, Farel e Calvino compuseram uma confissão de fé e regras de disciplina que foram aprovados pelo Conselho. Na verdade, o Conselho apoiou todos os esforços em prol da reforma na doutrina, na liturgia e na moral. Isso não significava, contudo, que a oposição tinha sido persuadida. Aos poucos, os inimigos de Calvino foram capazes de mobilizar suas forças. A oposição deles era sobretudo contra o catecismo e as leis que foram aprovadas contra os pecados predominantes. À medida que ganhavam força, ganhavam números no conselho e conseguiram moderar os esforços rumo à reforma. 2 questões em especial chegaram a um ponto crítico. O conselho de 200 pessoas decidiu incluir os reformadores a praticarem a comunhão aberta, de sorte que ninguém fosse barrado da mesa do Senhor. Isso era um golpe fatal para a disciplina de Calvino. A segunda questão foi uma decisão do conselho de fazer uso da liturgia bernense no culto. Calvino não objetava quanto à liturgia utilizada em Berna, porém objetava vigorosamente contra o direito do conselho de decidir tais assuntos para a igreja. Nenhuma das duas partes cederia, e o resultado foi que o conselho decidiu expulsar Calvino e Farel da cidade. Calvino em Estrasburgo. Depois de uma breve estadia na Basileia,
Calvino foi para Estrasburgo, uma cidade no sul da Alemanha, onde a reforma suíça já havia se enraizado. Os 3 anos que ele passou nessa cidade foram provavelmente os mais felizes de sua vida. Não lhe era necessário combater um conselho, nem se opor ao povo obstinado a cada passo do caminho. Não lhe era necessário guerrear contra inimigos de todos os lados. Ele teve paz e quietude, tempo para estudar e escrever, oportunidade para realizar o trabalho nos campos da liturgia e do governo da igreja. Calvino foi nomeado para o corpo docente da universidade na cidade e chamado para ser pastor de uma igreja de refugiados franceses. Ele teve ocasião para se encontrar com teólogos luteranos e aprofundar seus próprios pontos de vista teológicos. Trabalhou nas revisões de suas institutas e desenvolveu suas concepções sobre governo eclesiástico, cujos princípios básicos estão incorporados na ordem eclesiástica de Dordrecht. Ele desenvolveu uma liturgia para a igreja que incluía uma ordem de culto, muito semelhante à ordem de culto utilizada atualmente pelas igrejas reformadas, formas litúrgicas, bem como versões dos salmos. Esses foram anos produtivos. Calvino ocupou-se com um grande volume de correspondências com todas as principais figuras da Europa. Ele escreveu várias de suas obras importantes, uma das quais foi sua carta a Sadoleto. Sadoleto era um cardeal católico romano que escreveu uma carta ao povo de Genebra como uma tentativa para ganhá-los de volta para Roma. Esta foi uma parte magistral e persuasiva do trabalho. A resposta de Calvino foi sem qualquer amargura ou rancor contra os genebreses, mas a mais clara e útil defesa da reforma que podia ser encontrada em algum lugar. É uma leitura obrigatória a qualquer um que deseja saber por que a reforma no século XVI era necessária. Calvino até mesmo casou-se durante sua permanência em Estrasburgo. Sua esposa era Idelete de Bore, a viúva de um eminente anabatista a quem Calvino converteu à fé verdadeira e que morrera de uma peste. Idelete era a mãe de vários filhos, porém pobre e de débil saúde. Calvino tomou a responsabilidade por ela e por seus filhos e os trouxe para Genebra com ele. Ele viveu com ela apenas por 9 anos. Calvino permaneceu solteiro o resto da sua vida. Com Idelete, Calvino teve um filho que faleceu na infância, uma perda que Calvino carregou pelo resto da sua vida. A segunda estadia de Calvino em Genebra. Porém, os anos felizes em Estrasburgo logo chegaram ao fim. A situação em Genebra deteriorava-se constantemente. 3 partidos estavam lutando pelo poder e a cidade estava afundando em anarquia. Em 1541, Calvino foi formalmente convidado a regressar. Estrasburgo estava relutante em deixá-lo ir. Ele estava ainda mais relutante em deixar sua vida feliz em Estrasburgo e aceitar os horrores de Genebra. Mas, compelido por Deus, retornou ao turbilhão, termo de Calvino, da contenda e da controvérsia, onde permaneceu até que a morte o tomasse a igreja triunfante. Uma comprovação da estatura desse homem foi sua conduta em seu retorno. No primeiro domingo, ele subiu ao púlpito de Saint-Pierre diante de uma grande multidão agrupada. Uma parte deles para ouvi-lo outra vez, mas outra parte estava ali para ouvi-lo repreendendo seus oponentes e presunçosamente proclamar: "Eu falei para vocês." Contudo, em uma carta a Farel, Calvino conta o que fez. Abre aspas. "Depois de uma introdução, retomei a exposição de onde eu havia parado, indicando que eu tinha interrompido meu ofício de pregar temporariamente e não que tinha desistido completamente." Fecha aspas. Nada poderia ter sido mais simples e, todavia, mais eficaz. Era como se Calvino retomasse seu ministério com as palavras, abre aspas, "como eu estava dizendo", fecha aspas. As lutas com o conselho não duraram por muito tempo. Os esforços para subjugar a cidade para que o governo de Cristo se fizesse presente não cessaram até que muitos que se opuseram a Calvino partissem para outros lugares. Seus inimigos eram detestáveis e não tinham medo de exibir isso. As pessoas chamavam seus cães de Calvino,
abertamente o insultavam nas ruas, por vezes ameaçavam a vida dele, perturbavam-no em seus estudos e juravam fazer mal à sua família. Calvino suportou a tudo isso pregando, ensinando, escrevendo e levando o jugo do sofrimento de Cristo pela causa do Evangelho. Dinheiro e prazer não significavam nada para ele. Ele repetidamente recusava mais dinheiro oferecido a ele pelo conselho. Ele vivia com moderação e sem luxo. Esteve disposto até a vender seus amados livros quando isso tornou-se necessário. O próprio Papa ficou tão impressionado com a total falta de cobiça de Calvino que expressou sua firme convicção de que, se tivesse apenas 12 homens como Calvino em sua comitiva, poderia conquistar o mundo. Calvino pregava regularmente na igreja em Genebra, às vezes numa frequência de 5 vezes por semana. Seus sermões foram anotados em escrita cursiva e muitos publicados. Estes oferecem a muitos uma excelente leitura. Ele estabeleceu a famosa Academia de Genebra, que virou um centro de aprendizagem para estudantes de todas as partes da Europa, os quais, tendo recebido sua educação em Genebra, regressaram para suas terras para disseminar o Evangelho da Reforma ao seu próprio povo. John Knox estudou em Genebra e foi ele quem observou que a mais perfeita escola de Cristo que podia se encontrar na terra desde os dias dos apóstolos era a cidade de Genebra. Na academia, Calvino deu palestras e seus comentários, ainda um dos melhores, foram o resultado dessas palestras. A controvérsia de Calvino. Dentro da própria cidade de Genebra, os conflitos de Calvino eram com um partido denominado os Patriotas. Eram eles os descendentes dos primeiros cidadãos da cidade, católicos romanos inflexíveis quando Calvino chegou e muito dados à vida desregrada. Como grande número de refugiados de todas as partes da Europa se mudavam para Genebra para escaparem da perseguição, os patriotas se ressentiam do fato de que o controle da cidade estava passando para mãos estrangeiras. Eles odiavam Calvino e faziam tudo o que estava em seu poder para destruí-lo. Quando a igreja finalmente conseguiu excomungar os líderes por sua licenciosidade e o conselho aprovou, esses homens fugiram. As controvérsias teológicas de Calvino eram das mais importantes. Calvino escreveu contra o papado para mostrar os males dele e demonstrar quão longe o papado tinha se desviado das doutrinas de Cristo. Ele tinha de lutar para defender as verdades da Trindade e da divindade de Cristo contra muitos que atacavam essas doutrinas, dentre os quais estava Serveto, queimado na estaca por blasfêmia em Genebra. Porém, suas controvérsias giravam especialmente em torno de sua defesa das verdades da graça soberana e particular na obra da salvação. E como normalmente é o caso, os mais perversos ataques concentravam-se contra a doutrina da predestinação soberana. Muitos detestavam esta doutrina e procuravam destruí-la. Talvez a mais interessante controvérsia sobre tal doutrina foi com o herege Bolsec. Bolsec interrompeu a pregação de um dos pastores de Genebra e, levantando-se no meio do sermão, fez um discurso contra a verdade da predestinação. O que Bolsec não sabia era que Calvino havia adentrado o santuário e estava escutando sua investida. Depois que Bolsec terminou, Calvino subiu ao púlpito e, em um sermão poderoso, improvisado, mas com 1 hora de duração, explicou a doutrina e aprovou pela Escritura. Contudo, Bolsec não se intimidou e continuou a lutar contra essa verdade publicamente em Genebra. Ele foi preso por sua oposição à igreja e ao conselho e foi julgado por heresia e difamação pública dos ministros. Se buscou a opinião dos outros reformadores e igreja suíço antes que Bolsec fosse condenado. Para a amarga decepção de Calvino, não foi encontrado, com exceção de Farel, nenhuma igreja ou reformador que apoiasse a sua posição por completo e sem concessões. A cautela ou discordância dele era quanto à doutrina da predestinação de Calvino. Todavia, Calvino perseverou e Bolsec foi condenado e banido da cidade.
Dessa controvérsia surgiu uma das mais importantes obras de Calvino, um tratado sobre a eterna predestinação de Deus. Uma obra que, junto com uma outra acerca da providência, foi publicada no livro O Calvinismo de Calvino. A morte e a importância de Calvino. Calvino partiu para estar com o Senhor no dia 27 de maio de 1564. Ele sofrera de muitas enfermidades antes de sua morte. Na verdade, tantas que é de se admirar como pôde suportar todas elas. Um estudante da história da igreja afirma que Calvino tinha nada menos do que 12 grandes doenças no final de sua vida, muitas das quais acarretaram em dor excruciante. No dia 19 de maio, Calvino mandou chamar os pastores de Genebra e lhes deu adeus. Desde então ficou de cama, embora continuasse a ditar a um secretário. Farel, agora um idoso, veio para ver seu amigo, apesar de Calvino insistir com ele para que não viesse. Calvino passou seus dias em oração quase contínua, e suas orações eram em sua maior parte citações dos Salmos. Embora sua voz estivesse definhada pela asma, seus olhos e mente continuavam fortes. Ele via que todos desejavam vir, mas pedia que antes orassem por ele. À medida que o sol estava se pondo, por volta das 8 horas, caiu em um calmo sono do qual não se despertou até acordar na glória. Ele viveu 54 anos, 10 meses e 17 dias. Calvino é a prova de que Deus emprega homens segundo sua boa vontade. Fraco e tímido por natureza, Calvino foi lançado no centro do turbilhão da Reforma. Essa foi uma função que jamais desejou, a qual ele chamava de sua cruz diária. Contudo, ele sabia, ao passo que poucos o sabem, que o discipulado é caracterizado exatamente pela negação de si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. E assim Deus usou Calvino como uma figura-chave na Reforma e na história subsequente da Igreja. Lutero e Calvino concordavam em todos os pontos doutrinários, com exceção da doutrina dos sacramentos. Lutero foi ordenado por Deus para arrebentar a imponente e aparentemente indestrutível cidadela do catolicismo romano. Calvino foi divinamente nomeado para erigir sobre as ruínas uma casa nova, um templo glorioso, a igreja onde Deus faz a sua habitação. Calvino era um homem de espírito firme. Durante quase toda a sua estadia em Genebra, esteve enfermo. Todavia, ele superou todas as suas doenças e nunca deixou que a enfermidade e a dor interferissem em seu trabalho. Ele trabalhou incessantemente com pouco ou nenhum descanso. Até mesmo sua esposa, exasperada, pedia um pouco de tempo para vê-lo. Calvino era, acima de tudo, um pregador e expositor das Sagradas Escrituras. Sua pregação era seu forte e permanece com influência sem paralelos até o presente. Sua teologia estava arraigada na exegese, porque a palavra de Deus era para ele o padrão de toda a verdade e justiça. Seus comentários ainda são os melhores dentre todos os disponíveis, e os modernos comentários eruditos, muitos dos quais são realmente corrompidos pela alta crítica, se comparados, parecem pouco dignos de nota. A influência de Calvino se espalhou por toda a Europa e, por fim, por todo o mundo. E essa influência não foi apenas sua teologia, mas também sua liturgia, seu governo eclesiástico e sua piedade. A herança de Calvino é também, que isso jamais seja esquecido, a herança da piedade genuinamente reformada. Seria bom se fosse escrito um livro somente sobre tal aspecto da vida de Calvino. Calvino não era a personalidade dramática que Lutero era, nem abria seu coração como Lutero abria. Especialmente na velhice, Lutero se tornou um tanto intratável e falava com excessiva veemência em oposição àqueles que discordavam dele sobre a doutrina da ceia do Senhor. Porém, Calvino sempre respeitou Lutero pelo grande trabalho que ele fez na obra da Reforma. Ele dizia a outros, os quais não eram tão generosos para com Lutero, que mesmo que Lutero o chamasse de diabo, ainda o honraria como vaso escolhido de Deus.
Entretanto, Calvino podia apreciar Lutero pelo que ele fez, porque a vida de Calvino estava consumida pela glória de Deus. Seus inimigos o denominavam um homem intoxicado de Deus, embriagado de Deus. Que coisa mais maravilhosa poderia ser dita de um homem? O princípio mais profundo da teologia de Calvino era a glória de Deus, e a real essência de tudo o que escreveu era essa grande verdade. O mesmo podia ser dito em relação à sua vida. Ele viveu e morreu tendo a glória de Deus como seu mais profundo desejo. Ele é naquela nuvem de testemunhas cuja voz brada a nós pelos corredores do tempo.